E aí, pessoal, beleza? Sou Fábio Marcondes, autor de 5 livros, e aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Hoje eu vou falar com vocês sobre o assunto que eu tenho estudado esse ano, que é o suicídio. Ano passado, eu fiz um estudo sobre sexologia e, de uma certa forma, eu encontrei algo muito semelhante no aspecto da dependência química, um braço da questão da sexologia e um outro braço na questão do suicídio. Isso também não é nenhuma revelação, isso existe, né, no círculo da dependência química, já é um assunto conhecido, mas ele não é muito explorado, tá? Ano passado eu acabei estudando diversas coisas, associando, né, o aspecto sexoafetivo, libidinoso, de relacionamentos. Existem conteúdos já aqui no canal, até te convido para se inscrever caso não tenha se inscrito ainda. E esse ano eu tô em cima do assunto do suicídio, que também existem algumas informações, mas elas não são tão presentes. E mesmo que elas não sejam presentes, né, no aspecto de academia, de literatura, ele é presente na prática. Ele existe, ele está sempre em diálogo com o adicto. De novo, não para todos, não como uma máxima, mas acontece bastante. Eu já vivo isso há 10 anos nas comunidades terapêuticas, nos grupos anônimos. É um assunto que sempre aparece. Ele não aparece de forma temática e explícita, né? As questões dos relacionamentos, os envolvimentos sexoafetivo, as questões libidinosas, os fetiches, as fantasias, os fascínios e etc. Eles sempre estão, de alguma maneira, numa conversa, mas não propriamente trabalhado como um núcleo duro, né, de participação. E a mesma coisa sobre o suicídio. E eu quero compartilhar com vocês uma coisa que eu procurei e eu fiquei realmente impressionado como não tem. Obviamente não tem, porque eu não estou com os livros certos. E na internet existem assuntos muito soltos, não existe um assunto que cruza especificamente com o aspecto da dependência química. E antes de apresentar os livros que eu quero compartilhar, até para ficar aí um conhecimento para quem se interessar e quiser estudar um pouco mais sobre diversos assuntos que envolvem, né, a questão da dependência química. Lembrando, né, aquela relação que eu gosto de fazer da pontinha do iceberg sendo o álcool e a droga, o objeto de vício determinado, em relação a um colossal que seria o sentimento e o pensamento, de uma forma bem ampla. E hoje eu tô num dia muito triste, cara. Eu tô me sentindo vazio, angustiado, agoniado, e não há um motivo específico, não há uma causa, não existe um agente que eu consiga agora representar, que eu consiga agora entender. E alguns fatores eles podem contribuir para isso. Eu tive uma noite ruim, eu dormi mal, eu não me alimentei bem ontem, eu tô sem fazer exercícios, tô passando por uma fase complicada. Então tudo isso contribui para que em algum momento eu fique mais desanimado. E eu tô. E ano passado, né, eu até compartilhei aqui algumas dificuldades e infelizmente os pensamentos de suicídio, eles vêm, tá? E não é um privilégio ou uma maldição do adicto, isso existe em todo mundo. A diferença é que pensar e fazer é, é bem complexo, né? Em contrapartida, uma pessoa comum que pensa, tal, não sei o que, ela consegue se escoar
e sair disso. Para alguns adictos, quando ele entra nesse nível de pensamento, ele fica o dia inteiro, se não dias. E é horrível, porque vai assaltando a mente de tal forma que começa a dar um desespero em viver. Os sentidos, os propósitos, eles deixam de existir. Eles parecem que não serão alcançados e envolve muita dor. Ó, eu tô mesmo quase que eu tô chorando. Me veio, né, uma emoção forte na garganta, porque eu comecei a retratar esses aspectos e eu comecei a sentir de novo. E é muito sério isso, né? Existe uma relação que não é conjunta, mas ela se encontra no aspecto da depressão. Então, estar em depressão é um caminho também, né? Você fica triste, aí entra numa melancolia e pode entrar em níveis de depressão. Existem alguns níveis também. E esses níveis podem levar ao aspecto do suicídio. Então, de novo, eu repito, né? O dependente químico, o alcoólatra, o viciado, o adicto, o drogado, seja lá o que for, ele vive em cima de uma sensibilidade. Ele tem um aspecto intenso, profundo. E muitas vezes o seu mecanismo de defesa é raiva, é ódio, é agressividade, porque ele não consegue acessar esse íntimo mais delicado. E também, às vezes, quando se acessa esse íntimo delicado, fica muito difícil, fica insuportável. E aí é difícil sair. Então, de novo, né, eu não canso de dizer isso, são muitas verdades, são muitas possibilidades, não há uma solução única, não há uma origem única, e por mais que existam conhecimentos na praça, eles ou são muito técnicos, protocolados, clínicos, o que também é super importante e funciona, mas existem outros que estão, né, numa qualidade psicológica, mas que também habitam de uma certa maneira nessas mesmas formatações. E nós ficamos de uma certa maneira perdidos, né? Uma outra coisa importante antes de falar dos livros e falar um pouquinho sobre o suicídio, que é o estudo desse ano. Infelizmente, nas comunidades terapêuticas, nas instituições, nos hospitais psiquiátricos, clínicas e etc., até mesmo, sabe, nos grupos anônimos de 12 passos e ou em qualquer outra natureza. Infelizmente, em alguns momentos, a mensagem ou a didática, a metodologia, ela não segue um princípio, um valor, um protocolo, por que não? E acaba sendo atribuído uma personalidade da pessoa ou uma personalidade do grupo, da comunidade, e distorce a mensagem. E isso é muito perigoso. Eu estou dizendo isso pelo seguinte, a máxima dos 12 passos, ela talvez seja a melhor ferramenta no aspecto de trabalhar o vício, tá? Porque ela te traz o entendimento da doença, ela faz com que você encontre uma nova maneira de viver e ela realmente funciona. Mas também, infelizmente, não são todos que se identificam com isso. E o pior, ela é regida por pessoas. E se a pessoa não tem uma seriedade em seguir a literatura, ela acaba colocando a sua personalidade, distorcendo a mensagem. E às vezes essa mensagem chega para você distorcida. E você ali naquele desespero, no sofrimento, na dor, naquela angústia ou naquela raiva, seja lá o que for, você vai receber qualquer tipo de orientação e às vezes você está recebendo uma orientação errada. Então, eu vejo
que realmente existem muitas falhas na seriedade e na integridade do assunto, tá? E de novo, eu não estou me colocando aqui como o tal. Eu também tenho as minhas falhas, eu também tenho uma série de dificuldades, eu tenho muita coisa para aprender ainda, mas eu sigo com muito respeito cada célula com o que já há de determinado sobre o seu princípio ou a sua metodologia. Então, se existem os aspectos psiquiátricos, eu principalmente deixo isso aos cuidados dos médicos, mas eu tenho um conhecimento e eu não ultrapasso esse conhecimento. Eu sigo o que tem. A mesma coisa nos aspectos da psicologia. A mesma coisa no aspecto dos 12 passos. A mesma coisa no aspecto da dependência química, no aspecto da minha formação, da especialização, a capacitação. Ou seja, existem manuais onde você, compartilhando isso, deve seguir o que tem ali. Porém, se houver algum adendo, complemento, explanação, é importante que a pessoa ou o local venha e diga assim: olha só, aqui funciona dessa maneira, tá? Eu vou dizer para você que este tipo de sugestão pode contribuir para que você execute melhor isso. Eu tenho esse conhecimento através de experiência própria, eu tenho esse conhecimento através desse outro estudo que faz entender melhor este aspecto já determinado, ou seja, você não anexa o seu achismo, entre aspas, em algo que já está definido. E essas importâncias, elas devem ser seguidas. E você que recebe deve questionar, tá? Talvez não no começo de uma recuperação, onde tudo é muito latente e difícil. Mas posteriormente, conforme for resgatando lucidez, sanidade, discernimento e etc., você deve questionar. Para que você então tenha um conhecimento real sobre a situação. Porque essas coisas são responsáveis, de uma certa maneira, aos níveis de recaída, de lapso, de volta ao uso, quando não, de novas internações, casos extremos de enlouquecimento, fins com fatalidades, sabe? Possíveis níveis de depressão, de suicídio. Então é um assunto muito sério, cara. Muito sério. Muito sério. Eu tô 10 anos sem uso de álcool e drogas. Eu faço terapia e análise desde muito novo. Eu me conheço profundamente. Existem áreas que eu ainda não conheço sobre mim. E eu tenho dias difíceis. E eu tenho um conhecimento profundo sobre diversas literaturas. E ainda assim, eu tenho momentos difíceis. Então eu fico pensando, uma pessoa que entra num âmbito sem uma retidão, absorve repetições errôneas, a dificuldade que ela tem. É óbvio que ela vai recair. Ela não entendeu. É óbvio que ela vai recair. Ela não tratou o aspecto ainda fisiológico corretamente. É óbvio que ela vai recair. Ela não foi amparada em cima de uma seriedade. Então, assim, é difícil. E nós não temos muitos conhecimentos na praça, acessível, de uma forma mais humanizada, consciente e com conteúdo. Infelizmente, temos padronizações de repetições institucionais que funcionam, mas infelizmente em alguns casos vem com todos esses aspectos misturados de personalidade e grupos, ou todas as linhas muito clínicas, muito protocoladas, que também em alguns momentos vêm com as personalidades e com perspectivas errôneas de caso.
de grupo, de academia, de comunidade, residência e etc. Então é muito triste, cara, é muito difícil. Sendo assim, eu na minha jornada de comunicador, me expondo, compartilhando as minhas experiências, os meus estudos, a minha frente de trabalho, eu estou tentando desvendar algumas coisas e estou tentando trazer para quem se identifica comigo uma forma de compreender, de entender e traduzir para a sua própria verdade. Então, assim, eu vou apresentar os livros, até para que você, havendo interesse, possa procurar. Eu vou pegar aqui sem ordem. Eu procurei na minha biblioteca alguns livros específicos, tentando achar algo sobre o suicídio, sobre morrer, tirar a vida, diversas temáticas. E eu estou fazendo isso desde o começo do ano, por isso que agora eu vim apresentar para vocês, porque eu não encontrei nada. Ou seja, eu terei que buscar outros livros, obviamente com o tema do suicídio, para poder entender melhor. Mas os temas eles estão sempre separados, ou dependência química ou suicídio. Não há ainda algo junto. Eu não achei ainda, se eu achar, legal. Então assim, o primeiro livro é o livro azul de Narcóticos Anônimos. Não há nenhum tópico específico sobre o suicídio. E realmente não há um aprofundamento sobre esse assunto, tá? Então, esse eu já descartei. O outro são os 12 Passos e as 12 Tradições de Alcoólicos Anônimos, que também não tem. Eu tenho alguns livros de Jung aqui, e em nenhum deles, eu acabei ficando só com um aqui, eu tenho mais uma meia dúzia lá em cima, e nenhum deles tem também. E detalhe, né? Então assim, deixa eu até exemplificar uma coisa. Eu tô com alguns livros técnicos na relação dos 12 passos, alguns de psicanálise, outros de psiquiatria psicodinâmica e o DSM, um específico de dependência química. Eu tô com um que é uma relação de trabalho em cima de aspectos de borderline e bipolar. E eu tô com o manual, esse aqui é legal, vou apresentar esse. Eu tô com o guia para trabalhar os passos e também da Irmandade de 12 Passos, também não tem nada. Krishnamurti, né, que para mim é a leitura mais completa de todas. Eu também tenho aí uma meia dúzia de livros a mais, mas eu tava com esse daqui, Uma Nova Maneira de Agir, porque tem uma passagem curta sobre o aspecto de tirar a vida, mas é tão curta que não dá nem para falar sobre, porque não tem uma relação, porque eu quero trazer algo fundamentado pra gente discutir, e tem um livro que eu achei, tá? Esse livro aqui também é uma coletânea sobre rizoma, né? É um aspecto aí de entendimento um pouco diferente, né? Na psicanálise, e também não encontrei. Esses são os guias, né? O guia dos princípios também, de 12 passos, também não tem nada. Cara, esse livro aqui é incrível, né? É um manual de técnica psicanalítica e... por mais que tenham aqui milhares de coisas fantásticas, maravilhosas e totalmente esclarecedoras, não tem nada de suicídio. Mais um livrinho dos 12 Passos, só que esse aqui é muito mais profundo. Também não tem nada. O que eu falei, né? A Mente Vencendo o Humor. Também, esse livro aqui é incrível, ele é didático, ele é comportamental, é cognitivo, ele é executável, esclarecedor, mas também não tem nada de suicídio. Esse livro é incrível, Psicodinâmica da Psiquiatria Prática, né, Clínica, com um DSM-5. Cara, isso aqui é um manual, um catálogo por cada transtorno, todos que nós temos aqui.
E é um livro orgástico, assim, de conhecimento. Mas não tem nada de suicídio. De novo, eu não estou falando que os livros não têm. Eu não estou com os livros certos. Esses eram os livros que estavam ao meu alcance, que eu utilizo para os meus diversos estudos. E, infelizmente, eu não achei nada aqui ainda. Esse livro é foda. Aconselhamento e dependência química. Esse aqui, ele tem, né, todos os tópicos, todos os índices de tudo que é droga, todos os manejos, todas as maneiras de trabalhar, os aspectos que envolvem codependentes, ambientes sociais, tem aspectos psicológicos, filosóficos, é do caralho, e é totalmente técnico, científico, é muito foda. E finalmente, aquele velho jargão é verdade. Freud explica. O titio é foda, mano. Puta que pariu. Esse livro aqui, Neurose, Psicose e Perversão, ele fala do suicídio. E eu vou comentar a passagem aqui pra gente fechar esse vídeo e ter o entendimento, né, finalmente, de uma nova etapa que eu entrei de estudo e estou me aprofundando no aspecto do suicídio. Ele diz o seguinte, a pessoa que se suicida, ela tem, subjetivamente, a intenção de mostrar de fato para o outro que ele então depositava a sua intenção de atenção e etc., fazendo a sua própria morte como resposta para que o outro então entendesse que ele estava certo. E aí Freud, dentro de toda a sua mecânica extremamente subjetiva, ampla, recortada e voltando sempre para uma mesma consciência de autoconhecimento do inconsciente junto com o consciente e todos os outros fatores da psicanálise, ele diz: o suicida, ele não está falando sobre uma totalidade, tá? Ele estava falando sobre um caso específico, mas eu peguei esse gancho aqui para a gente abrir porque é uma relação muito legal de tentar entender, tá? Então, o suicida, de uma certa maneira, ele está tentando matar o outro. Talvez fique um pouco difícil para todos entenderem. Eu vou tentar explicar aqui para ver se a gente consegue junto deixar mais claro o que tem nesse livro. Então, assim, o suicida tenta de alguma forma matar o outro, pois o outro, onde ele se espelhava, não corresponde a ele. Então ele não tem a atenção, vamos simplificar assim, do outro, e ele faz com que o outro morra para ele se matando. Ou seja, vamos discutir um pouquinho aqui. Só quem já entrou num quadro, num traço, num estado de pensamento suicida doloroso, profundo, por longo período, sabe, e isso não é uma máxima, mas por diversas pessoas que eu tenho conversado, por mim mesmo, e agora pelo estudo feito nesse caso, fica nítido que, de alguma maneira, sempre haverá ou pode existir algo ou alguém, nesse caso alguém externo,
cujo qual o autor, né, o suicida, tem como total importância a possível esperança de resultado vindo dele ou daquilo, para que então as suas enfermidades, né, as suas dores, a sua inabilidade, a sua impotência, a sua falta de condição de viver seja sanado pelo outro ou pela outra coisa. Então, assim, é que falando assim parece simples, né, de resolver, mas não é, porque até mesmo esse entendimento ele não é fácil de sentir. E mais do que isso, mesmo que haja esse entendimento, existe também dentro da pessoa um auto-engano, porque ela não tem discernimento sobre o que está acontecendo. E outra, né, ela está numa dor, num desespero, numa angústia que não tem como acessar um nível de consciência ou um nível de leveza sentimental, emotiva. Porque ela tá sofrendo em pânico. Se a pessoa pensa em tirar sua própria vida, cara. Eu me emociono porque tem pessoas falando comigo que estão dizendo que não aguenta mais viver, velho. E eu sei o que elas sentem. E eu sou um cara totalmente abençoado, totalmente iluminado, cheio de sorte na vida. E penso, e sinto, e sofro. E para essas pessoas eu escuto elas falando. Eu tento dar atenção que talvez ela esteja procurando em outra pessoa, em outra coisa, e não consegue. E ali eu dou. Outras eu estou conseguindo trabalhar e estão encontrando melhorias. Todas com vínculo de droga, tá? E esse movimento todo, ele tem feito com que algo muito bom esteja acontecendo para mim, sabe? Então essas pessoas estão, inclusive, vivendo a recíproca nessa verdade, que é o nível de atenção que eu posso ter pro meu filho, porque eu sempre penso nisso. Eu já até fiz um vídeo sobre isso. É muito legal eu estar aqui para vocês, me dedicando, sabe? Me aprimorando profissionalmente, continuando com a minha parte romantizada dos livros, apenas conversando com quem me procura, não importa qual natureza se manifeste. Mas eu tenho que ser assim também em casa. Eu também tenho que estar de forma íntegra, compassiva, solícita, amorosa, firme, com direcionamento e etc. para o meu filho, para minha filha, para as pessoas que convivem comigo. E eu estou conseguindo, sabe? Porque essa é uma grande verdade. Às vezes quem está com a gente não tem tudo aquilo que a gente tem de bom que a gente dá para o outro. Então esse movimento tem feito com que eu consiga dar o que eu tenho de bom para o meu filho, para minha filha, para os meus familiares, para os meus amigos. Então a cada momento eu estou ficando melhor comigo. E por isso eu tenho estado bem com vocês, com aqueles que se identificam comigo. E ainda assim eu tenho esses momentos, cara. Esses momentos. A diferença de ter um conhecimento é conseguir ter um pico de emoção e não ficar nele. Passar por ele, ele acompanha, se transforma, vira uma ação criativa, uma energia que funciona para algo de bem.
Então essa é a importância do conhecimento pessoal. Essa é a necessidade de ter uma abstinência continuada. Porque imagina eu ter uma oscilação dessa usando. Eu vou usar mais e mais e mais. Muitas pessoas no fundo de poço já pensaram se não fizeram. Vou usar até morrer. E não morre, velho. Alguns morrem, né? Então, assim, eu vou continuar me dedicando nesse estudo, tá? Para pelo menos ficar coesa a mensagem dessa passagem, eu vou concluir ela, que é basicamente assim, para deixar um entendimento. A gente vai explorando entendimentos, tá? Se você, inclusive, tiver alguma experiência, conhecimento, indicação de estudo, pode comentar, me chamar, enfim. A ideia mesmo é compartilhar conhecimento e informação. Então, essa passagem do livro de Freud diz que muitas vezes a pessoa que se suicida está tentando de alguma maneira provar para alguém, para alguma coisa, que ela estava certa. E isso é muito foda, cara. Porque as pessoas, quando estão num nível desse, pessoas que são mais comunicativas, que compartilham as coisas com as pessoas, tem gente que faz tudo isso no silêncio. Tem gente que não consegue conversar com ninguém. Tem gente que não consegue entender o que está acontecendo, só vai sofrendo, 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 sofrendo. Quando tá insuportável, o alívio da existência é tirar sua própria vida. Então, assim, nessa passagem a gente entende que o suicida está tentando de alguma maneira mostrar, vamos colocar para o mundo, para deixar bem amplo, que ele estava certo, que ele não estava aguentando, que ele não estava suportando, que ele não conseguia. E como ele não foi atendido, e aí tem essa sensibilidade. O que é ser atendido? Tirando casos onde a pessoa realmente não tem nada e nem ninguém, existem outras que têm muitas coisas. Eu tenho muitas coisas. Eu tenho amigos, familiares, eu tenho o grupo de 12 passos, eu tenho todos esses estudos, eu tenho todos os braços psiquiátricos, psicológicos, psicanalistas, filosóficos, de práticas esportivas, todos os recursos. E eu tenho todas as atenções para mim. Então, em nenhum momento eu fiquei desamparado. E ainda assim eu sofro, porque é algo que é mais forte do que a gente. E para conseguir lidar com essa coisa que é mais forte do que a gente, somente o conhecimento. Não tem outro caminho. E aí, para aqueles que gostam, um apego, entre aspas, em algo maior que ela, que seja bondoso, amoroso, que acolha. Então, assim, imagina uma pessoa que não teve a atenção que ela achava que precisava e que queria. Porque também entra no aspecto de nunca ser suficiente. Ou seja, ela vai tirar a própria vida para mostrar que o que ela estava procurando não foi atendido. Então, cara, são perturbações extremamente complexas, cara. E para fechar, então, né, deixando pelo menos uma mensagem aí compartilhada e uma possível sugestão de ação prática, né? Se você está passando uma dificuldade com esse tipo de pensamento, se você já chegou no quase, né? Diversas pessoas já chegaram no quase. E infelizmente outras foram, né? Eu já falei aqui que eu perdi amigo, enfim. Cara, peça ajuda, meu. Tenta falar com alguém próximo de você, sabe? Liga pro bombeiro. Cara, eu quero me matar. O bombeiro vai ajudar, meu. Liga pra polícia. Não aguento mais viver. Eles vão ajudar, cara. Se permita ir em algum grupo específico, procura na internet que tem.
Vai atrás de um psiquiatra, um psicólogo, um psicanalista, um terapeuta. Mas tente até sua última gota de sangue, até seu último respiro, cara. E você que convive com alguém que esteja nesse aspecto, tente conversar com essa pessoa, tente acolher, pergunte para ela o que você quer, o que eu posso fazer para te ajudar. Você consegue dar um nome para aquilo que você está sentindo? O que está te fazendo falta? E espere respostas agressivas e negações, ou muito choro sem conseguir falar. É difícil pra caralho, velho. E também procure algum profissional de direito, procure estudar. É um assunto tão amplo que, de fato, as informações elas não são específicas. Dependência química, suicídio. Porque envolve aquele colossal, sabe? Do sentimento e do pensamento. E esse colossal ele só é atingido com conhecimento muito amplo sobre diversas coisas. Mas talvez um fator seja determinante, o amor, tá? E o amor ele se manifesta de muitas formas, então precisa entender como é que vai ser vivido esse amor. Mas é isso, meus caros. Eu não queria ter chorado hoje, mas tá tudo bem. E eu tô bem, tá? Esse sentimento já passa, eu já vou reagindo. É normal, cara. Tem que entender que são dias e dias. E não é porque eu tô 10 anos sem uso de álcool e drogas que eu não vou ter mais esse tipo de coisa. A diferença é que ele vem e passa. É mais curto, né? Como eu já falei algumas vezes, a vida ela é acumulativa. Eu tenho acumulado muito mais coisa boa. Só que algumas coisas ruins elas ainda existem. E me geram isso. E tá tudo bem também. Faz parte do show e a gente vai tocando. Então, espero que pelo menos tenha aí alcançado um ambiente inalcançável para trazer um pouco de acolho, um pouco de segurança e a gente fica por aqui. É isso. Se quiser falar comigo, tem os meus contatos. Se quiser mandar uma pergunta, uma sugestão, fica à vontade. Valeu!